E junta-se agora também este jornal, o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Olá, boa tarde e bem-vindo. O que é que daqui a pouco será mais expectável de ouvirmos o Tribunal Constitucional dizer em relação àquelas que foram as dúvidas do Presidente da República? Muito boa tarde. É difícil de prever o que vai ser dito pelo Tribunal Constitucional. Agora, eu diria que um dos grandes temas é a questão do direito ao reagrupamento, que tem uma alteração que, de facto, torna mais difícil esse reagrupamento. Essa é a grande questão? Eu creio que é uma das principais questões, porque, de facto, em matéria de integração, o facto de ter ou não ter a família com ele, ou com eles, os imigrantes acabam por sentir-se mais integrados na sociedade portuguesa se tiverem a família. Isso parece-me que tem sido dito e haverá razão nesse facto. Aliás, um dos principais problemas relativamente aos imigrantes e a qualquer pessoa numa sociedade é o risco de exclusão. E esse risco aumenta quando temos a pessoa isolada num país estrangeiro que não conhece. Eu compreendo as preocupações do Governo no sentido de procurar restringir o acesso ao território nacional e assim controlar aquela sensação de aparente descontrole que existe neste momento, mas uma situação que é preocupante é que nós, até há bem pouco tempo, referíamos que os imigrantes não se integravam e esse era um dos problemas que era apontado. Agora, o que nós estamos a dizer é que, no fundo, eles não devem trazer logo a família, o que contribui, parece-me, para a exclusão, porque, vindo a família, eu partiria do princípio que iriam para a escola e tudo mais, não é? Mas há, de facto, João Massano, a indefinição conceptual ao longo deste decreto, como identificou o Presidente da República? A questão da indefinição conceptual é uma coisa muito própria dos juristas, mas eu creio que aí não será o grande problema, nem será aquilo que mais preocupará o Tribunal Constitucional, a questão dessa indefinição. O que me preocupa neste momento, eu diria, é a incerteza e as inseguranças jurídicas que são provocadas por este clima que estamos a viver neste momento. E daí eu entender que uma pronúncia do Tribunal Constitucional nesta fase é fundamental, porque este é um regime muito importante para o país e para muitas pessoas, como sabemos, por isso não deve ficar com quaisquer dúvidas. Ou é constitucional de acordo com o Tribunal, ou não é. Portanto, e aí acaba-se a dúvida. Eu diria que aqui o que nos deve preocupar mais é como é que vamos receber estas pessoas em Portugal e quais os termos dessa recepção e como vai ser a integração, que no fundo é o que está sempre em causa nestas situações e é o que nos deve preocupar a todos. Do ponto de vista da legalidade, o Governo foi imprudente quando garantiu esta aprovação em 16 dias úteis, dispensando alguns pareceres obrigatórios? Eu tenho alguma dificuldade em pronunciar-me sobre isso porque desconheço as razões que levaram o Governo a fazer da forma que o fez. Se me pergunta se eu teria preferido que o processo fosse menos acelerado e permitisse uma ponderação relativamente ao regime, eu diria que sim. Muito bem. João Massano, o consenso amplo seria o ideal para resolver esta questão que, como disse há pouco, obriga de facto a uma resposta. Eu preocupa-me especialmente o facto de ver que uma matéria tão importante como esta, quer para o país, quer para as pessoas que pretendem entrar no nosso país, seja objeto de luta política. Nós passamos de um regime que está a ser classificado como um regime facilitador das entradas, agora passamos para um que está a ser apelidado de dificultador e muito rigoroso na admissão à entrada em Portugal. Eu preocupa-me que não se olhe objetivamente e não se olhe para algo que é jurídico como sendo jurídico e como tendo a necessidade de refletir as necessidades reais, quer do nosso país em matéria económica, porque todos são unânimes em dizer que nós precisamos do apoio da imigração para a realização de tarefas na restauração e noutros serviços, por exemplo,
E isso dever-nos-ia levar a ter uma posição objetiva e não entrar em clivagens políticas numa matéria tão fundamental para o futuro da nossa sociedade como esta. Acho que todos estamos cientes disso. Já sabemos que os partidos vão puxar mais para um lado ou puxar mais para o outro, mas é claro que qualquer pessoa preferiria que houvesse um consenso amplo em que fosse obtida uma regulamentação que definisse claramente o que é possível e o que não é possível, mas sem entrar em extremos. Mas o que me preocupa mais até, e é algo que ainda não falámos aqui, que tem a ver com a forma como esses cidadãos estrangeiros são tratados pelos serviços públicos, e estou aqui a falar essencialmente da AIMA, e aí é que está o grande problema para mim, mais do que a própria lei. A lei já é, naturalmente, um problema, mas se eu tiver um regime, qualquer que ele seja, e não tiver serviços públicos que consigam responder adequadamente às exigências dessa legislação, eu diria que a legislação vai ser frustrada e vai ter os seus objetivos muito dificultados, se não mesmo impedidos pela forma como vai ser a aplicação dessa lei. Porque nós temos que ter a consciência que, quando se fala em muitas ações a entrar nos tribunais, temos a falar de ações relativamente a estas temáticas só para obter essencialmente um agendamento. Ora, as pessoas têm que ir a tribunal para ter um agendamento na AIMA. Isto é, parece-me, um sinal claro de que nós temos que nos preocupar mais com a estrutura que recebe esses pedidos e que os tramita. Porque esse é que é um dos grandes problemas neste momento. Porque as situações que nós estamos a assistir de muita gente, muitos imigrantes em Portugal, em situação ilegal ou em situação que poderá ser ilegal, deve-se ao facto de nós termos tido e termos um serviço público que não dá resposta adequada e eficaz aos pedidos de agendamento e à tramitação dos processos. E esse tem sido o grande problema. Porque temos isso está ainda relacionado com a extinção do CEF, João Massano? Eu não sei, eu diria que está relacionado com a forma como a AIMA está a funcionar neste momento. Porque não é possível querer uma regulamentação rigorosa e que seja adequada aos propósitos do governo e depois ter um serviço que não está e que não é capaz de dar resposta. E é aí que nós temos que ver se vamos ou não ser capazes. Porque o que eu pergunto e o que me tem preocupado muito nos últimos tempos é, imaginemos que aquelas pessoas que estão em situação irregular em Portugal neste momento e que estão a receber ordem de expulsão recorrem aos tribunais e que são em número, esses recursos são em número muito elevado. Os tribunais terão capacidade de resposta? Creio que não. E isso deve preocupar-nos, porque nós temos que ter uma lei, temos que nos preocupar com essa lei, mas depois temos que conseguir responder com os serviços públicos e com outras entidades que possam apoiar e que possam ajudar a resolver os problemas que existem nos serviços públicos. E outra das dúvidas até do Presidente da República, João Massano, está precisamente relacionada com o prazo para a apreciação dos pedidos por parte da AIMA, que passa dos atuais 3 para 9 meses, ainda pode ser prorrogado por um período igual. Portanto, na prática, compreende esta alteração, o senhor enquanto especialista? Eu quase que tenho, peço desculpa por estar a sorrir, mas de facto, quando eu ouço falar nos prazos, eu digo-lhe, por exemplo, que há pessoas à espera de renovação há mais de 3 anos. E isso diz tudo. Se eu neste momento pudesse dizer aos meus clientes, aos meus colegas pudessem dizer aos clientes que iriam ter uma resposta num prazo que seja de 90 dias ou até de 180, eles ficavam satisfeitíssimos, compreende? Eu acho que neste momento o que é preocupante é, será que a administração vai conseguir responder nesse prazo? Neste momento não o está a fazer.